Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite. Salve os caminhos que se fecham para que outros se abram. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Antes de pensar em sair deste vídeo, eu te peço, permaneça. Essa mensagem não se revela de uma vez. Ela se encaixa aos poucos. Vamos lá, respira fundo comigo agora. Eu te garanto que você não perdeu, mas sim que você foi livrado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo agora e comenta: eu aceito o livramento. Esse foi um livramento que doeu. Nem todo livramento vem com paz. Alguns vêm com dor, confusão e também uma sensação de vazio. Você tentou entender, tentou insistir, tentou salvar o que já estava se desfazendo. Você se sentiu rejeitado, descartado, trocado. Mas eu te digo com clareza, não foi rejeição, foi uma proteção espiritual. A espiritualidade não tira algo da vida de alguém sem motivo. Ela tira antes que aquilo destrua quem você é. Muitas pessoas ficam tempo demais em lugares onde já não são valorizadas, já não são ouvidas e já não são respeitadas. E aos poucos começam a se perder de si mesmas. Foi isso que a espiritualidade não permitiu com você. Agora, volte a respirar fundo comigo. Sinta o seu corpo. Vamos à tiragem a respeito do seu momento atual. Por que isso precisou sair? Vamos lá. A primeira carta que se revela é o 4 de copas. Essa carta fala de apatia emocional. Nada estava totalmente errado, mas nada estava certo. Você aceitava por hábito, ficava por medo de recomeçar. Já não tinha mais entusiasmo, só a permanência. Existiam conversas vazias, uma falta de brilho nos seus olhos, uma sensação de tanto faz. E isso não era estabilidade, era desconexão emocional. Vamos à segunda carta. Se trata do 6 de espadas. Essa carta fala de transição necessária, mudança que dói, mas salva. Você não saiu porque quis. Você saiu porque ficar te faria adoecer. Houveram afastamentos repentinos, mudanças que você não escolheu de forma consciente e uma sensação de não entendi, mas aconteceu. Agora eu estou te revelando. Isso foi um livramento guiado, porque eu nunca abandono os meus. Vamos à terceira e última carta dessa tiragem. Se trata justamente do 9 de ouros. Aqui está o propósito do livramento, te devolver para você. Essa carta fala de autonomia, autoestima e reconstrução. Você começa a se sentir mais confiante, a recuperar planos esquecidos e também perceber que é capaz sozinho. A espiritualidade te tira para que você volte ao seu eixo, nunca ao contrário. Se isso descreve algo que você viveu, curta esse vídeo agora e comente qual a situação pela qual você passou. Agora eu te revelo o que teria acontecido se você tivesse ficado. Me escuta com atenção. Você simplesmente teria normalizado a ausência, aceitado menos do que merece, se calado para evitar conflitos, diminuído a sua própria luz para caber. Você já estava ficando mais silencioso, mais inseguro e com medo de falar o que sentia. Isso era o começo da perda da sua identidade. Você não foi abandonado, você foi poupado. E agora nós vamos a um ritual de aceitação do livramento. Por favor, feche os seus olhos e venha comigo. Respire fundo pelo nariz e solte lentamente pela boca.
Repita comigo, em voz alta ou em pensamento, da forma que você preferir. Eu aceito o que saiu. Eu libero o que não era para ficar. Eu confio no que está sendo preparado. Se vier uma vontade de chorar, deixe. Isso não é fraqueza, é uma limpeza espiritual. Eu sei que existe um vazio que assusta, mas ele também prepara. Depois do livramento vem sim o vazio, e ele assusta, mas não se trata de abandono, é só um espaço. Uma casa só pode ser reformada quando está vazia. Se você tenta reformar com tudo dentro, nada muda de verdade. A vida funciona da mesma forma. E agora vamos verificar o que está se aproximando para você. Vamos à segunda tiragem. A primeira carta é o As de Copas, que traz um renascimento emocional, a cura do coração. Você volta a sentir, mas agora sem desespero, sem medo, sem dependência. A segunda carta da tiragem que nós temos é o Rei de Paus. Eu vejo uma retomada do poder pessoal, uma postura firme, decisões claras sendo tomadas. Você para de pedir permissão para existir. E a última carta dessa tiragem é o 10 de Copas, selando a plenitude emocional. Há uma sensação de pertencimento verdadeiro. O que vem agora acolhe, não machuca e, principalmente, não te confunde. Antes do novo se firmar, a vida testa. O passado pode tentar voltar. Pessoas podem reaparecer e a dúvida pode surgir. Isso não é retrocesso, é confirmação de aprendizado. Se você repetir o padrão, o ciclo retorna. Se sustentar a mudança, o novo permanece. Você não perdeu nada, eu te garanto. Você foi redirecionado e Maria Padilha não tira. Maria Padilha reposiciona para que você tenha tudo o que merece e quem te prejudicou pague por isso. A fé, algumas vezes, se solta do controle de algumas pessoas. Eu vejo você tentando controlar tudo. Controlar sentimentos, controlar o tempo, controlar as respostas. Controlar o que as pessoas sentem, o que fazem, o que escolhem. E é aqui que eu te paro, porque fé não é controle. Fé é justamente a entrega consciente. Você não está cansado só do que viveu. Você está cansado de lutar contra o fluxo da vida. A fé verdadeira não nasce do desespero. Ela nasce quando você entende que nem tudo precisa ser resolvido pela sua mão. Fé não é esperar parado. Fé não é aceitar tudo calado. Fé não é se diminuir. Fé é sentir a força que te sustenta quando tudo parece desabar. A fé é continuar caminhando mesmo sem enxergar o final da estrada. Fé é saber que existe algo maior, organizando aquilo que você ainda não entende. Quando falta fé, falta tudo. Falta ânimo, energia, direção e esperança. E é aí que a alma começa a adoecer. Você não pode deixar que isso aconteça. Você tentou controlar porque teve medo de perder. Teve medo de errar e medo de sofrer de novo. Mas eu te digo com clareza, enquanto você tentar controlar tudo, a vida não flui. Enquanto você resiste, o caminho trava. Soltar o controle não é desistir. É parar de brigar com aquilo que já está mudando. A espiritualidade age quando você aceita. Quando você pega as soluções que aparecem. Quando você aceita, os caminhos finalmente se abrem. Existe um princípio simples que você precisa carregar. Se alguém caminha comigo é porque soma. Se não soma, eu sigo sem.
Você não precisa de alguém para ser inteiro. Você precisa ser inteiro para não aceitar migalhas de ninguém. Quem cuida bem de si não cria ilusões, não força permanências e não se abandona para caber. O que machuca não é o fim. O que machuca é a fantasia que você criou sobre aquilo. Amar e ser amado é o alimento da alma, sim, mas não é prisão, não é dependência, não é anulação. Quem ainda não aprendeu a viver bem consigo sempre vai tentar se apoiar demais no outro, e isso gera dor. A fé te ensina algo simples e poderoso. Você pode ser feliz com alguém ou sem alguém. Ninguém é responsável pela sua paz além de você. Agora, como a fé age na prática? Ela acontece quando você para de resistir, aceita o que não pode mudar e confia que tudo pode melhorar. A vida responde, não porque você pediu em desespero, mas porque você se alinhou com o fluxo. A fé move, eleva e transforma. Quem desenvolve essa força não fica sem nada, porque caminha em comunhão com aquilo que é maior. Agora vamos a um ritual de entrega e também de fé. Feche os seus olhos comigo. Respira fundo e solta devagar. Repita em pensamento ou em voz alta, como se sentir mais à vontade. Eu solto o que não posso controlar. Eu confio no que está se reorganizando. Eu caminho sem medo. Respire fundo novamente. Sinta o seu corpo se aliviar e perceba que isso é a fé em movimento. A fé robusta não te tira do caminho. Ela te dá perseverança para atravessá-lo. Nos pequenos desafios, nos grandes embates e em absolutamente todos os momentos. Quando você solta o controle, a espiritualidade trabalha. E eu, Maria Padilha, caminho com quem confia sem se anular. Eu tenho certeza que a partir de agora você terá um olhar diferente sobre as coisas. Eu caminho na encruzilhada da alma, onde a verdade encontra o medo, onde o amor encontra a dependência e onde o controle precisa acabar para a vida nascer. Hoje eu não vim te agradar, eu vim te libertar. Você que chegou até aqui carrega cansaço. Cansaço de tentar controlar tudo, cansaço de segurar pessoas, cansaço de segurar situações que já deviam ter ido embora. E eu te pergunto, olhando dentro dos seus olhos espirituais, o que você está tentando segurar que já está pesado demais para sua alma? Deixa aqui embaixo sua resposta, que eu vou canalizar todas as energias para que isso se solucione o mais rápido possível. Porque eu te garanto, Maria Padilha nunca abandona os seus. Você foi ensinado isso, de que acreditar é necessário controlar para se proteger. Mas o controle é o medo disfarçado de responsabilidade. Quando você tenta controlar tudo, os sentimentos, as pessoas, a decisão do outro e o tempo das coisas, você está dizendo ao universo exatamente o contrário. Você diz, eu não confio. E onde não há confiança, não há fé. Você precisa soltar. Soltar o controle sem desistir. Parar de brigar com a vida. Quantas vezes você tentou forçar alguém a ficar? Quantas vezes você tentou convencer alguém a te amar? Quantas vezes ficou esperando um retorno que nunca veio? Isso é prisão emocional. E eu, Maria Padilha, não trabalho com prisão. Eu trabalho com liberdade. Existe também um problema ligado à dependência emocional. E não é amor. É medo de ficar sozinho com a própria verdade. Quem depende se diminui, se cala, se adapta demais
e aceita migalhas. E sabe o que acontece energeticamente? Você entrega a chave da sua energia para outra pessoa. A partir daí, sua aura enfraquece, seu campo vibratório abre, sua vida começa a travar. Não é trabalho, não é olho gordo, não é ataque espiritual. É porta aberta por dependência emocional. E eu vou falar algo que dói, mas que cura. Quem tem medo de perder alguém, já se perdeu de si. Pense nisso com carinho. Nem todo vampiro tira o sangue das pessoas. Alguns sugam a atenção, a culpa, a pena, submissão e energia emocional. Existem relações invasivas, que é quando alguém decide por você. As relações tóxicas, quando há ciúme, controle e chantagem. E as piores, que são as relações destrutivas, quando há violência emocional e espiritual. Todas elas, existe uma troca energética doentia. E eu te pergunto, por que você deixa alguém te sugar? Porque no fundo você acredita que não é suficiente. Porque no fundo você acredita que não vai ser amado e que não merece mais. Mas quer saber de uma coisa? Isso é uma mentira que te contaram e você acreditou. Você não precisa reprimir o que sente. Você precisa entender o que sente. Sentimento ignorado vira sombra. Sombra vira doença emocional. Doença emocional vira bloqueio espiritual. Antes de dar passagem a qualquer espírito, você precisa dar passagem a você. O medo, a raiva, a inveja, a tristeza e a frustração não são pecados. O problema não é sentir. O problema é não iluminar o sentimento. Quando você finge que não sente, você se parte, você se trai e você se enfraquece. E espírito nenhum trabalha bem em terreno quebrado. É por isso que eu tô aqui para te ajudar a reconstruir. Muita gente não vive por medo de errar, de ser criticado ou de decepcionar. E sabe o que isso cria? Pessoas falsas consigo mesmas. Você não precisa agradar o mundo, você precisa se respeitar. Quem vive tentando ser aceito mente, se molda e se esconde. E isso gera culpa, frustração e vazio. E eu te digo, ser autêntico afasta quem não merece ficar. E isso é livramento. Agora vamos ao bloco 6, que se trata do fechamento do campo espiritual. O auto-amor não é ego. Auto-amor é proteção espiritual. Quem não se ama, aceita abuso, aceita desrespeito e aceita menos. E energeticamente, fica vulnerável. Auto-amor fecha o corpo. Auto-amor fortalece a aura. Auto-amor muda o tipo de pessoa que se aproxima. Você atrai o que vibra, não o que deseja. Quando você solta, a vida flui, o caminho abre e o que é seu vem. O que é seu não precisa ser segurado. Se alguém precisa ser convencido a ficar, essa pessoa nunca foi morada. Você não perde quando solta, você se liberta. Agora feche os seus olhos e respira fundo comigo mais uma vez. Repita mentalmente ou em voz alta, como se sentir mais à vontade. Eu solto o que não me escolhe. Eu solto o que me adoece. Eu confio no caminho que se abre. Que Maria Padilha corte laços de dependência, vínculos de dor, prisões emocionais, e que fique apenas o que é verdadeiro. Agora respire fundo novamente e deixe o seu corpo fluir. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal para fortalecer essa corrente e comenta "Eu solto" para firmar esse compromisso espiritual que nós acabamos de selar. Continua comigo.
Você pode ter certeza que eu não abandono quem escolhe a própria verdade. Caso você precise, pode sempre me chamar. Eu vou estar ali e você vai me sentir. Continue acompanhando, pois os recados que eu vou trazer para cada um de vocês é muito importante. E ele não se repete, a mensagem sempre muda. Laroie, gratidão pela presença de todos.